Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Givanildo. Nós já estamos na semana 3 do PET 4, passando rápido, né? Eu vou falar hoje sobre as questões da semana 3. Um breve comentário sobre cada uma, para que vocês possam resolver essas questões. Questão 1. A produção em toneladas de soja em certa fazenda segue um padrão anual representado pela expressão matemática P igual a 4 vezes, abre parênteses, T mais 3, fecha parênteses, dividido por 3. Todas as vezes que tiver um número, não tiver sinal separando o número parênteses ou o número e a letra, significa que é uma multiplicação. Por isso eu falei 4 vezes parênteses T mais 3. E o traço de fração representa a divisão por 3, no caso aqui. Aí agora ele explica o significado de cada letra dessa. Explica o significado de T e o significado da letra P, olha, na qual T corresponde aos meses do ano, sendo T igual a 1 referente a janeiro, T igual a 2 referente a fevereiro e assim sucessivamente. Ou seja, o T ele varia de acordo com o mês do ano. Se janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3 e assim por diante. E o P é a produção em toneladas. Aí está dizendo agora, olha, em um determinado mês, que nós não sabemos, a produção foi de 20 toneladas, o que pode ser representado pela igualdade. 20 é igual a 4, que multiplica T mais 3 dividido por 3, ou seja, o P, ele me disse que a produção foi 20, tá vendo? Olha? O que ele quer saber agora é em que mês isso ocorreu. Ele quer saber em que mês ocorreu a produção de 20 toneladas. Aí, está perguntando esse mês em que a produção foi de 20 toneladas, corresponde a letra A, abril, B, agosto, C, outubro ou D, dezembro. Aqui, essa questão é de marcar X, mas nós vamos resolver essa questão antes de marcar a opção correta. Olhem só, a expressão dada foi 4, que multiplica T mais 3, dividido por 3, certo? Dividido por 3. Agora, ele quer saber em qual mês a produção foi de 20 toneladas. 20 toneladas. Ele quer saber se foi no mês de abril. Para eu saber se foi no mês de abril, eu vou trocar o T pelo número referente a abril. Se o resultado, depois que eu trocar o T pelo número referente a abril, se o resultado der 20, é porque a resposta é a letra A. Se der diferente de 20, porque não é a letra A, certo? Então eu vou trocar o T pelo número referente a abril. Então nós vimos que janeiro é o mês 1, fevereiro 2, março 3, abril 4. Então eu vou trocar o T por 4 aqui para verificar o abril. Vai ficar 4 vezes, abre parênteses, abril é 4, né? Mais 3 dividido por 2. Vou continuar aqui na frente. 4 vezes. Resolvendo dentro do parênteses, 4 mais 3, 7. Dividido por 3, né? Desculpe. Dividido por 3. Aí vai ficar 4 vezes 7, 28. 28 dividido por 3. O 28 não dá divisão exata por 3. Vai dar um valor aproximado de 9,3. Aproximadamente é um traço com tio, tá certo? Então o resultado é aproximadamente 9,3. Então não é o mês de abril. O mês de abril a produção é de 9,3 toneladas. Eu quero saber qual mês que foi de 20 toneladas. Então, o próximo passo agora é testar o mês de agosto, mês de outubro, mês de dezembro. Aquele que o resultado der 20 é a resposta certa. Vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos aí, tá certo? Agora, exercício 2. Observe a sequência da figura a seguir. Letra A. Quantos quadradinhos aumentam a cada nova figura da sequência? Essa aqui deixar para você responder. E quer saber, daqui para cá aumentou quantos quadradinhos? Daqui para cá aumentou quantos quadradinhos, né? E o quarta figura, vão ser quantos quadradinhos? Ele quer que você observe o padrão dessa figura e anote aqui, quantos quadradinhos aumenta a cada nova figura da sequência. Feito isso, você tem a letra B. Ele pede para você escrever uma expressão algébrica que represente a quantidade de quadradinhos que constituem cada figura em função da posição N que a figura ocupa na sequência. Antes de fazer a letra B, vou fazer a letra C com vocês. Vou ensinar vocês a letra C para vocês terem uma base para a letra B, certo? Olha, na letra C está assim, ó. Crie uma sequência numérica
tendo como referência a expressão algébrica 1 mais 2 vezes n, que é vezes, né? 2 vezes n. Toda vez que tiver um número e a letra sem sinal é vezes. Ele não disse que o n representa a posição da figura na sequência? Então, eu vou colocar aqui, eu fiz uma tabela, eu vou colocar aqui o n é a posição. Posição 1, posição 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Depois você pode colocar mais alguns aqui. Essa posição é infinita, uma sequência infinita, tá certo? Agora, o n representa a posição. Eu vou, então, agora substituir o n em cada caso aqui e ver que resultado que vai dar. Se eu trocar o n por 1, você vai ter 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Se eu trocar o n por 2, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E assim por diante. Você vai descobrir a sequência numérica. Você vai escrever aqui uns 10 termos, tá bom. Depois põe reticências e pronto. O que ele quer na letra B é que você tente achar uma expressão parecida com essa, com números diferentes, que retrata exatamente a quantidade de quadradinhos de cada figura daqui. Certo? Se você precisar, você pode fazer uma tabela assim. O que ele quer, então, é que você encontre uma expressão parecida com essa, usando o n também, só que os números vão ser diferentes. E essa sequência tem que bater exatamente com a quantidade de números de cada sequência dessa aqui. Vou deixar para vocês quebrarem a cabeça e tentarem fazer, tá certo? Exercício 3. Qual das expressões algébricas abaixo é equivalente à expressão a mais b vezes a menos b? Essa questão é para você marcar x. Você quer saber qual dessas expressões equivale a essa daqui. Vocês ainda não têm muita bagagem, conhecimento de álgebra para resolver esse exercício por um método da multiplicação usando as letras aqui, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira para vocês usarem, que vocês vão poder entender como funciona essa questão de equivalência, tá certo? É o seguinte, o A e o B estão representando, são variáveis, são números quaisquer. Então, se eu usar a letra A e B aqui, e A e B aqui, significa que são os mesmos números que estão aqui. Só que o A é um número, o B é outro número diferente. O que eu vou fazer? Eu vou escolher, como o A e o B variam, eu vou escolher um número qualquer para eu poder fazer um teste dessa expressão. Então, eu vou escolher qualquer valor. Eu vou escolher A igual a 5 e B igual a 2. O que eu devo fazer agora é substituir o A por 5 e o B por 2 nessa expressão. O A vale 5 e o B vale 2. Eu vou perguntar de novo, professor, de onde veio esse 5 e esse 2? Eu falei, eu inventei esses dois valores para poder testar essa expressão, para ver que resultado que vai dar, certo? Agora, na segundo parênteses, de novo, tem o A, só que agora é subtração. O A é 5 e o meu B vai ser 2. Eu vou resolver essa expressão aqui agora, olha. Resolve dentro do parênteses, 5 mais 2, 7. 5 menos 2, 3. 7 vezes 3, 21. Agora, eu vou fazer um teste para A igual a 5 e B igual a 2 em cada expressão dessa. Aquela expressão que der resultado 21 é porque ela é equivalente a essa expressão que foi dada aqui. Vou fazer a letra A para vocês verem. Olha. 2A mais 2B significa que é 2 vezes o valor de A mais 2 vezes o valor de B. Então, vai ficar 2 vezes. O meu A que eu escolhi foi 5, mais o meu B que eu escolhi foi 2. Multiplica primeiro. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Deu 14. Resultado deu diferente. Então, a letra A não é equivalente a essa expressão. Aí você vai testar depois a letra B, a C e a D sozinho. Eu peço para que você escolha números diferentes desse que eu escolhi aqui. Eu escolhi o 5 e o 2. Escolha outros para você fazer sua atividade, tá? Aqui é mesmo somente uma orientação para nortear vocês a resolver essa atividade de um modo que você entenda a resolução, tá certo? Agora o exercício 4. Um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros
por 2 segmentos de reta perpendiculares aos lados desse quadrado, conforme ilustrado na figura a seguir. Ou seja, ele tinha um quadrado maior que esse aqui, aí ele riscou 2 segmentos perpendiculares, esse aqui e esse aqui. Perpendicular significa que eles formam 4 ângulos retos entre eles, tá bom? Agora ele quer na letra A, encontre a expressão algébrica que represente a área dessa figura. Olhem só, essa figura ela foi dividida em 4 partes menores. Eu vou chamar aqui de figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4, certo? Eu vou escrever, agora eu vou desenhar separadamente cada figura dessa. A figura 1 é um quadrado. Aqui, figura 1. A figura 2 é um retângulo. Em pezinho assim, mas, né? Retângulo assim. A figura 3 também é um retângulo, só que um retângulo deitadinho assim. Figura 2, figura 3 e figura 4. A figura 4 é um quadrado menorzinho. Figura 4 é um quadrado menorzinho. Então, aqui, figura 4. A figura 1 é um quadrado. Quais são as medidas desse quadrado? Quais são as dimensões desse quadrado? É A e A. Então, quando se fala de expressões algébricas, nós usamos letras no lugar dos números, tá certo? Agora ele falou que é a expressão que representa a área da figura. No vídeo da aula passada, eu expliquei a vocês como calcular a área de quadrado, a área de retângulo usando letras. A área de quadrado e a área de retângulo é só você multiplicar comprimento vezes largura. Nesse caso aqui vai ser A vezes A. A vezes A eu posso escrever, como são letras iguais, eu posso escrever como potência A ao quadrado. Então a área da figura 1 é A ao quadrado, certo? A área da figura 2. A figura 2, quais são as dimensões dela, com as medidas? Esse lado aqui mede B. Agora falta saber quanto mede esse lado aqui, olha. Ou de cá, tanto faz. Esse aqui. Esse aqui, né, olha. Agora esse lado aqui, ele tem exatamente o tamanho desse lado aqui. Então esse lado aqui mede A. Mede A. Como calcular a área dessa figura também? Igual eu falei, multiplica essa vezes essa. B vezes A ou A vezes B. Quando multiplica A vezes B, você pode escrever sem o sinal de vezes, AB. Tá vendo? Agora a figura 3, quais são as medidas? É B e aqui mede A. Vou deixar para você fazer esse daqui. E a figura 4, quanto mede os lados? Esse lado aqui tem o mesmo tamanho desse, ele mede B. Quanto mede esse aqui? Ele mede B também. Vai ser B e B. Depois que você escrever essas áreas, deixa para você fazer isso aqui também. Você vai, a expressão algébrica que ele quer é somar isso, mais isso, mais isso, esse resultado, mais esse resultado, mais esse resultado, mais esse resultado, tá certo? Depois que você fizer essa soma na letra A, ele quer que você identifique qual das expressões abaixo é equivalente à expressão que você encontrou, ou seja, ele quer saber qual dessas expressões aqui é equivalente à que você encontrou aqui embaixo. Vou deixar vocês fazerem também, tá bom? Já mostrei, norteei vocês como resolve essa questão 4, tá bom? Agora a questão 5. Ana escreveu 4 expressões algébricas em fichas numeradas de 1 a 4. Então as fichas, ficha 1, ficha 2, ficha 3, ficha 4. Em cada ficha tem uma expressão algébrica, tá vendo? Expressão algébrica são expressões envolvendo números e letras ou apenas letras, né? Olha, 1, 2, 3 e 4. Cada ficha tem uma expressão algébrica. E Antônio escreveu em linguagem corrente, ou seja, linguagem usando palavras, em fichas nomeadas pelas letras M, N, P, Q. M, N, P e Q. Cada ficha dessa tem a expressão escrita com palavras. O que ele quer que você faça agora é fazer a correspondência correta entre as fichas. Depois que fizer a correspondência correta entre as fichas, você vai marcar uma resposta aqui. Eu vou mostrar só a letra A aqui para você lembrar como é que faz. Ó. A 10ª parte de um número x. 10ª parte significa dividir. Né? No caso, décimo vai dividir por 10. No vídeo passado, da semana passada, eu mostrei para vocês como é que faz, por exemplo, um número dividido por 2. Se representa em forma de fração. X dividido por 2.
Se fosse um número dividido por 3, você faria x dividido por 3. Se fosse um número dividido por 4, você faria x dividido por 4. E assim por diante. Como ele quer a 10ª parte do número x, então você quer que o x dividido por 10. Então seria x dividido por 10. Tá vendo? Então essa expressão está correspondendo a qual ficha? A ficha 1. Então m com a ficha 1, certo? Agora eu vou deixar para vocês fazerem. Tentem fazer a P, a Q e a N. Faça a conexão. Depois que fizer a conexão, você vai marcar a resposta correta aqui embaixo. Tá certo? Tentem fazer com atenção. Se tiverem dúvidas, podem perguntar no privado, tá certo? Bons estudos para vocês e até mais.